Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite. Não sei onde vocês estão, mas independente de onde estejam, sejam bem-vindos para mais uma live. Para quem não me conhece, meu nome é Isabela Leão, eu sou consultora de imigração aqui na Ivisa Immigration e estive sumidinha. Faz um tempo que eu não apareço aqui para live, mas é um prazer estar aqui com vocês novamente. E hoje eu estarei aqui de novo com a queridíssima Vânia do time de carreiras, tá? E vão entrando, já vai dando like, vai dando coraçãozinho aqui. Me fale se vocês estão me ouvindo bem. O assunto é sobre networking. O que é networking? Como que isso pode te ajudar na hora de você tentar um emprego no Canadá, na hora de tentar engatar a sua empresa que você está criando, o seu negócio, tá? A Vânia, ela é excelente, tá? Eu sou puxa-saco mesmo. E ela vai dar várias dicas aqui de como construir um network legal. Boa tarde, Osiel. E já vou avisando, gente, que tem desconto para as consultas, tá? Então vamos lá. Se você quer agendar uma consulta, Careers 2024 para ter $10 de desconto. Olá, Vânia, seja bem-vinda! tudo bom? Tudo bem com você? Isa, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bom? Nossa, que saudade dessas lives, hein, Eu Isa? ia Poxa, falar, faz um tempinho que a gente não voltava aqui juntas. Estou coisa feliz de estar aqui boa. novamente com você. Muito obrigada pela Eu participação. também. Eu que agradeço, eu que agradeço. A gente fez uma série muito legal ano passado, até hoje. Eu uso essa série como quase que um acervo assim de conteúdo para indicar para o pessoal voltar lá, reassistir toda aquela série e eles vêm para consulta, falam sobre, então assim, foi uma experiência fantástica. Estou super feliz de estar aqui de novo, fazendo algo Que parecido. Fico feliz. Eu também, durante a consulta, eu falo: olha, assiste essa live ali, porque realmente essa série ficou muito boa. Para quem não sabe do que a gente está falando, ano passado a gente fez uma série de profissões em demanda por cada província. Então a gente passou em todas as províncias do Canadá, tá? Cada live sobre uma província. E a gente fala não só sobre as profissões em demanda, mas sobre os programas de imigração de todas as províncias. Então essas lives foram realmente muito enriquecedoras, né? Então, se vocês têm interesse, elas estão. Desligar aqui o aquecedor, porque estou ficando com calor. Essas lives, elas estão salvas ali no nosso ID, né? Então, voltem lá para assistir. Bom, sem mais delongas, Vânia, vamos lá. Vamos Networking, lá. isso é tão importante, né? Principalmente porque a gente chega de outro país e a gente não conhece muitas pessoas. E o famoso quem indica, né? O QI é muito importante, eu acho que em qualquer parte, né, do mundo. Aí o Cadu, meu cliente, Cadu, um beijo para Cadu você, que falou é aí regular. o Cadu Cadu tá é de sempre. casa, Cadu é de casa. Ele falou que a série ficou excelente. Muito obrigada, Cadu, pelo feedback. Mas enfim, voltando aqui ao networking. Tá, o que indica, né? Já dei uma dica aí do que é o networking, de como que isso pode ajudar, mas fala um pouquinho, né? O que é networking? Me explica. Ai, gente, esse é um tópico que ele não é tão lógico para ser discutido, porque ele tem a ver justamente com a questão de comportamento, né? Então a gente não está falando assim de uma técnica, quando a gente fala de skills soft e hard skills e soft skills, né? As skills bem técnicas e aquelas skills que a gente tem que desenvolver no nível do comportamento. O networking, ele é uma dessas skills que tem toda uma técnica por trás, sim, mas ele está ligado com essa nossa habilidade interpessoal. Então, não é simples de ensinar, não é simples de falar a respeito, não é simples de desenvolver. Por quê? Principalmente porque quando a gente está numa fase em que a maioria de nós, quando chega no Canadá, os nossos primeiros anos. Gente, eu nem perguntei, mas tá ok o áudio? Tá ouvindo bem? Eu te ouço É? bem. Vamos ver o que o povo Que aqui tem responde um aí. ruidinho chato de ar-condicionado e coisa, a gente nunca sabe quando que tá pegando na live e quando que não Para mim, tá, né? Mas tá ok. qualquer coisa me avisa. Então a gente embarca aqui, sabe? Quando começa e não Quando para, né? começa, eu então sou terrível. Mas vamos lá. Então a gente está falando muito o networking por si só, começando da palavra, né? É a sua rede de contatos voltada para o trabalho.
Claro que isso acaba abrangendo muitas coisas, né? Não é tão lógico. Então, como eu estava dizendo, isso faz parte das nossas soft skills. É algo difícil de aprender, é mais complexo de desenvolver, de praticar, de melhorar, de errar, de poder saber corrigir, né? O que se faz. E principalmente porque a maioria de nós, quando está na tentativa de migrar para o Canadá, de receber uma job offer estando fora do Canadá, ou chegando aqui nos nossos primeiros, eu poderia dizer 3 anos, né, de chegada. Os primeiros 6 meses a gente não tem nem como mencionar a montanha-russa que é. Mas de uma forma geral, os primeiros 3 anos, para quem não vem com o PR, acaba sendo uma fase de muita instabilidade emocional, financeira. E aí ter que falar de networking é como assim, quase que chega a dar dó de ter que falar de networking nesse momento, porque a pessoa chega assim, eu preciso de um trabalho amanhã. Eu não posso esperar, sentar lá no meu computador, mandar mensagem para 560 pessoas para receber 2 respostas e dali começar uma conversa um pouco maior, tomar um café junto, participar de um evento, trocar cartão. A pessoa ela precisa de um trabalho agora, ou ela quer um trabalho agora porque ela quer estar no Canadá daqui a 2 semanas. Geralmente é o caso, né? É o caso, Então, ansiedade, né? Quero estar eu quero ontem. estar ontem, trabalhando e ganhando bem e morando bem. E eu acho que tá tudo bem querer isso. A gente não tá aqui para dizer o que as pessoas têm que querer ou deixar de querer. Mas a gente tem que poder ajustar algumas expectativas, né? Então, tem casos, por exemplo, a pessoa chega para mim, Vânia, eu perdi meu emprego e eu preciso de um emprego agora, porque eu tô no Canadá, as minhas saves estão indo embora, né? Eu preciso de tempo para, seja lá renovar visto, seja ficar aplicar para residência permanente. E aí eu tenho que falar para essa pessoa que para ela é muito importante fazer o network, que ela só mandar currículo, que ela só mandar cover letter não vai ser suficiente para ela conseguir, às vezes nem mesmo um survival job, que muitas pessoas vêm pensando, é muito fácil, eu vou chegar aí, eu vou limpar o chão e tá tudo bem, eu consigo emprego aqui, eu consigo ali, eu consigo lá. De novo, tudo isso é muito importante, é muito necessário ter esse pensamento, né? Não quero de forma alguma discriminar nenhuma atividade laboral, todas elas são muito importantes, mas a ideia que a gente tem de que vai ser super fácil chegar e no dia seguinte conseguir qualquer trabalho só para sobrevivência, também não é verdade, né? Até mesmo para você aplicar lá no McDonald's, lá no Tim Hortons, qualquer estabelecimento, você vai precisar passar por um processo que envolve a comunicação. E o networking é isso. Então, o networking não é só você botar um terninho. Hoje à noite vai ter evento, né? Por sinal. Inclusive, nem fui para o office, porque hoje à noite temos um evento de networking. E aí eu vou, que é fora, né? Fora da Evisa, depois eu vou falar um pouquinho de o que a gente faz enquanto eventos dentro da Evisa e fora com outras organizações para poder auxiliar os nossos clientes a descobrir como fazer isso de uma forma mais facilitada, com um certo suporte. Mas a Isa me puxa de volta, né? Porque você me faz uma pergunta, eu já quero falar de tudo. Eu fico empolgada com o que vai acontecendo. Eu Mas ia assim, perguntar assim, né? Tipo assim, tá, já descobrimos o que é o network, que é essa comunicação, né, para poder te ajudar. E aí a importância disso, né? Eu acho aham, que você, nessa sua resposta, já falou, né, dessa importância, né? sim, Essa semana mesmo eu recebi um e-mail de um cliente que já está no Canadá, já está com visto de trabalho aberto, né? Porque o cônjuge veio estudando. E ele falou assim, Isabela, ó, tenho mandado currículo, inclusive para profissões até mesmo mais baixas do que, né, eu tenho a capacidade de exercer, mas não aham. tenho conseguido. E exatamente o que eu respondi para ele foi: você está trabalhando no seu networking, né? Tá tentando conhecer pessoas, né? Enfim, LinkedIn e tal. Porque isso é muito importante, né? Eu lembro quando eu cheguei. E assim, eu acho que o meu perfil, ele é diferente de muitas pessoas na época que eu cheguei, porque eu vim nova, Aham. né? Então eu não tinha toda uma experiência de trabalho, eu não tinha todo um currículo para apresentar, né? Mas os meus primeiros empregos foi totalmente networking, né? Assim, era grupo de Facebook que eu via a galera postando e eu entrava lá e falava, e tal. E aí a pessoa me recomendava direto, então meu currículo chegava ali direto por recomendação. Então já pula, né, todo um currículo de gente que está indo ali na porta ou aplicando online, digamos assim, né? Então eu acho que
eu perguntei, mas meio que já respondi a importância do networking. É isso, né? É uma atenção mais exclusiva para quando você, de repente, está, né, conseguir ser indicado, nomeado ali para uma vaga, Uhum, né? Ou até mesmo para quem está abrindo o próprio business, né? Uma uhum. maneira de estarem falando do seu business ali para um outro. Eu acho que o boca a boca é uma coisa que funciona muito ainda, né? Com certeza. E acho que esse ponto, né, é importante a gente vencer essa barreira, porque de fato, quando, talvez, só para finalizar aquele ponto que a gente abriu antes, de quando você está nesse momento inicial, que você precisa do trabalho quanto antes, ou você precisa o quanto antes que o seu business, ela, né, e dê os próximos passos, é muito complicado dizer para essa pessoa, você vai ter que trabalhar nisso, porque ela está nesse, né, nessa necessidade. Mas aí, então, desmistificar a ideia de que é só ir pro evento. Ah, nossa, eu tenho que ir lá pro evento me apresentar. Ou eu tenho que ter, como muitos dizem, que você falou, QI, né? Muitas pessoas acham que esse contato ele tem que ser um grande amigo, uma pessoa que te conhece há muito tempo, e não é verdade. Esse é um contato que você vai criar, uma oportunidade que você vai desenvolver e que você precisa fazer isso a cada aplicação. Eu gosto muito de usar a figura do iceberg, né, para falar a esse respeito quando a gente fala do hidden job market e do visible job market. O visible job market é aquela pontinha do iceberg que corresponde a 20% do tamanho dele, né? E 80% está embaixo d'água. Esses 80% eu entendo que é o networking, sendo que os 20% é a aplicação, né? Olha O só. resumo é a cover letter, o LinkedIn. O LinkedIn a gente vai fazer a ponte, mas a aplicação, ela é só, assim, você tem que fazer ela para poder chegar na pessoa que está contratando e dizer, eu já apliquei, agora eu gostaria de conversar com você. Então você não tem que ter um amigo de infância lá dentro, um tio, um primo. Você tem que ter a iniciativa de saber usar uma ferramenta que é fantástica, que é o LinkedIn, para descobrir quem está contratando para essa vaga. Então, essa é uma técnica que a gente trabalha muito, né? Dentro da consultoria. Aplicou, beleza. Agora entra na empresa, cadê o HR Manager? Cadê o Talent Acquisitor? Quem é essa pessoa? Qual é o nome, o endereço, o telefone, o e-mail, o LinkedIn, o Instagram, tudo que eu puder ter, para mandar uma mensagem e dizer: olá, gostei muito do seu perfil, estou interessado em discutir mais a respeito desta oportunidade que está hoje disponível, né, advertise no LinkedIn, ou de qualquer outra que surgir dentro da sua empresa que faça um match interessante com o meu perfil, que é este aqui. Estou te mandando meu e-mail, minha cover letter e anexo. Então, você não precisa conhecer essa pessoa há anos para ter essa iniciativa que vai levar 2 minutos, mas que ela vai fazer com que o ponto onde você estava quando você só jogou o seu currículo numa pool de 200 outros, agora ela te coloca, essa sua iniciativa te coloca num outro lugar, né, em relação aos seus candidatos. Então, acho que é isso aí. Excelente, excelente. Completando um pouquinho isso que você falou, né, de não precisar ser um amigo ou até mesmo um colega de trabalho, né, que você trabalhou ali com aquela pessoa e que ele sabe de perto como é, né, o seu trabalho. Trazendo um pouquinho assim da minha experiência também, eu trabalhei por 2 anos em um restaurante em praça de alimentação. E era num prédio de business, assim, era numa parte bem central assim, da cidade, onde tinha muitos escritórios, banco e tal. Então, as pessoas que iam ali no restaurante eram clientes frequentes, assim, né? Então, com certo tempo, você começa, né, a criar aquele papinho, né, assim. E aí, vira e mexe, eu conversava com alguns clientes que sempre iam lá. Estou estudando business, né? E tal. Eles, que legal. Eu assim, se tiver alguma vaga, alguma coisa, né, no seu escritório. Nessa eu consegui 2 entrevistas exclusivas, assim, de indicação, diretamente de pessoas que eu não conhecia, que não tinham contato direto, mas que sabia que eu estava estudando business e que me indicaram ali, né? Para entrevistas, porque sabiam que tinha uma posição aberta, né? Então, acho que é o que você falou das skills, assim, de saber comunicar, de saber, de repente, aproveitar uma small conversation, às vezes no elevador, alguma coisa assim, né? Para você poder ir se colocando ali e tentar esse tipo de conexão, né? Exatamente. Muito legal que você falou do elevador, né? Porque o elevador, ele é um conceito dentro de networking. Na Networking 101, a gente vai falar de elevador enquanto um conceito, assim, porque o elevator pitch, né, que é o que a gente trabalha, o seu pitch de elevador, que é justamente você desenvolver em 3 minutos
a capacidade de falar unstoppable, porque você vai precisar desses 3 minutos. Falar também sem perder nem um segundo, né? Sem adicionar aquilo que a gente chama de fluffy words, que, ai, porque lá era uma vez quando eu estava. Não, você tem 3 minutos e Vamos essas direto ao ponto. palavras que você vai contar, elas têm que valer, né? Então, quando a gente faz na consultoria o currículo, a cover letter, o LinkedIn, o elevator pitch, ele vai fazer parte já, né, dessas atividades que a gente desenvolve e dessas habilidades que a gente trabalhar. Então, você precisa, e não vai ser fácil, porque eu vou perguntar para a pessoa aquilo que já é sempre a primeira pergunta de uma job interview, que é Tell me about yourself. Então, me fale um pouco a seu respeito. É clichê, mas você vai ser perguntado, que é o jeito de qualquer entrevista iniciar, de qualquer conversa iniciar dentro de uma entrevista. Então, quando a gente desenvolve o processo de responder a pergunta Tell me about yourself, esse, de certa forma, já é o seu elevator pitch. Que é o seguinte, você está aplicando para aquela vaga que é a vaga dos seus sonhos. Aqui o pessoal está agora fascinado na BC Hydro, né? E a BC Hydro é difícil de entrar, né? Como essas empresas, essas grandes organizações, assim, BC Hydro, UBC, organizações grandes, né? Que o pessoal tenta e sente dificuldade, assim. Como é que você faz? Beleza, tá no Canadá, tá com PR. É muito mais fácil para você agora do que antes para aplicar numa dessas grandes empresas. Como é que você vai fazer para isso acontecer? Você vai só mandar currículo? Você vai só mandar 20 aplicações por dia na BC Hydro? Qual que é a sua ideia, né? Porque se você quiser fazer só isso, as chances de você ser chamado, até mesmo para uma entrevista, elas são pequenas, porque aquelas vagas estão ali sendo postadas, mas as pessoas já estão fazendo de tudo e mais um pouco para chegar nelas. Então, você chegar e apresentar um excelente currículo, uma cover letter, um excelente LinkedIn, é só a sua obrigação. Desculpa, é tão direta, mas para você entender, né, que é só o básico que todo mundo já está fazendo. Então, quando a gente fala em Excel, que é tipo dar 3 passos à frente, da média, né, e poder chegar diante de quem realmente está contratando, é assim, você vai ter que ter esse tipo de iniciativa. Quem contrata para essa vaga que eu realmente quero? Quem são as pessoas que já fizeram isso na história da BC Hydro? Você consegue, com o LinkedIn, descobrir tudo isso. Você coloca lá o nome da posição, o nome da empresa, vai te dar até quem trabalhou lá antes, porque as pessoas vão cadastrando no LinkedIn as suas experiências. Então, você vai ver todo mundo que passou por aquela sua vaga dos sonhos. Você vai ter a chance de estudar o perfil dessas pessoas, de entender exatamente o que você tem que oferecer numa entrevista, numa aplicação, numa conversa. Quem contrata para essa vaga? Quem são os HR managers responsáveis por esse processo de recrutamento? Manda mensagem, conversa, vai lá, bate na porta, né? Por que não? E não chegar lá e dizer, olha, já apliquei 200 vezes online, não consegui te encontrar, aqui está meu resumo, minha cover letter, gostaria muito de conversar com você em algum momento, né? Se coloca numa posição de alguém que quer aprender também, não só de que essa aqui é a vaga dos meus sonhos e eu preciso ser contratado. Como se as pessoas tivessem obrigação de te contratar, de certa forma. Não. Você está lá para aprender, você quer aprender da empresa, você quer se colocar, né, de alguma forma naquele ambiente. Então, você vai ter que ser paciente. Não vai ser assim, hoje eu apliquei, amanhã eles me contratam e quarta-feira que vem eu começo a trabalhar, daqui 2 meses eu já vou ser promovido. Então, as coisas não são assim. A gente precisa utilizar esses relacionamentos para ir um pouquinho adiante, né? Excelente, muito bom. Essa de bater lá e entregar o currículo, excelente. Às vezes eu acho que talvez em empresas grandes talvez seja um pouquinho mais difícil, né? Faz Eles sentido não porque têm. você não tem acesso direto, né? Você vai chegar ali e talvez você não consiga nem subir para o setor onde a pessoa tá, né? Mas do LinkedIn eu acho que é uma ferramenta muito poderosa que as pessoas ainda, algumas não sabem, né, usar Utilizando. essas estratégias. Excelente. E para quem está Isa, abrindo um negócio? desculpa só te interromper nisso. Essa questão, sim, de deixar. Você pode ter certeza que a pessoa vai dizer, obrigada, mas tem que aplicar online. Uhum. E muitos vão dizer, a gente não fica com o resumo e tá tudo bem. Mas o que é importante quando se faz isso, né? Eu também acho que não é assim uma coisa que você vai fazer sempre, mas quando você está realmente mirando em uma vaga específica, quanto mais você fizer,
melhor. Então, às vezes, deixar o currículo é mais para fazer uma aparição física, assim, de estar lá, de mostrar. Mas tem outras estratégias ainda melhores, como, por exemplo, muitas vezes as organizações, elas oferecem workshops que é aberto ao público, né? Que são abertos ao público. Então, vamos dizer, por exemplo, se eu sonho trabalhar na UBC, a UBC constantemente oferece workshops abertos ao público. Então, é importante você compreender, por exemplo, o setor que você gostaria, né? Quando eles vão abrir, de repente, um evento, você vai lá, se apresenta. Então, poder aparecer. Quando a gente está falando de empresas talvez menores, que para muitos que hoje estão aqui, né, assistindo, ainda não estão almejando aplicar para empresas grandes, organizações maiores, e sim outras, né, outros intermediários, existem outras formas de talvez fazer a mesma coisa, mas de outra maneira. Como, por exemplo, algo que a gente pouco faz hoje em dia, pegar o telefone e ligar. Né? Então, eu apliquei. O pessoal que está trabalhando agora. Nossa, tem um cliente. Tem só fazer um parênteses, tá? Para fazer esse comentário, porque ele está sendo um exemplo, tá? Ele está querendo uma vaga. Ele tem tanto opção de trabalhar em fazenda, como farm worker, quanto em construção, na carpintaria, né? Ele precisa mandar uma quantidade absurda de mensagens, sim, para conversar com os empregadores, para fazer esse primeiro contato, mas ele, em algum momento, também vai precisar entender que, bom, ele vai ter que pegar o telefone, ligar e conversar com essa pessoa, né? Porque às vezes o e-mail cai num outro lugar, ou a pessoa não vai ver. Tem certos setores que o mesmo formato de aplicação não funciona, então você tem que ter essas outras estratégias. E ele está muito fantástico, assim, porque eu preciso pegar. Primeiro, manda todos os e-mails, porque às vezes só com e-mail a gente já tem retorno. Então, a gente fez uma lista a gente entrou no link que tá 66 fazendas em Alberta. Todos esses links ativos, todos esses e-mails ativos, você vai nessa semana fazer 66 contatos. Né? Aí a gente já entrou com outro que ele me mandou antes do prazo. Já terminei. Então tá, então já tem aqui as outras de Manitoba. Então a gente foi, né, andando nessa lista. A gente criou e está desenvolvendo, de acordo com o perfil dele, a lista de networking, ou seja, os empregadores em potencial para o caso dele, que vão ser diferentes, inclusive para a estratégia B, que vai ser construção. A gente vai primeiro eliminar farm, depois vai para construction, para ele poder analisar onde ele vai se encaixar no mercado, porque é muito importante que esse contato aconteça. Então, hoje mandar e-mail, esses e-mails vão ter um retorno, esse retorno pode ser através de uma mensagem no LinkedIn, porque a pessoa viu o LinkedIn que estava no currículo, aí vai querer fazer uma ligação, o cliente vai dizer, eu estou no Brasil, eu não tenho como ligar, mas então vamos agendar uma videochamada, e é assim que as coisas vão acontecendo, né? Então é importante, inclusive, quando você for desenvolver a sua estratégia de networking para trabalho, primeiro entender o seu perfil profissional, entender o seu mercado e entender como na sua indústria o networking acontece. Porque em tecnologia vai acontecer diferente de saúde, que vai acontecer diferente de construção, né? Cada empresa tem o seu perfil. Até o nosso time de marketing acha que isso é uma boa ideia para falar duas coisas, uma boa hora para falar duas coisas. Uma do cupom, né? Que a gente tem um cupomzinho hoje que a gente nem falou no início da live. E a outra é que o nosso time está com links. Então, agora falando já de eventos, né, e de como cada um acontece, a gente tem ali e vai disponibilizar. Pode ser até aqui na live mesmo, se o pessoal quiser. Não sei como a gente pode fazer para disponibilizar os links, mas exemplos de networking em diferentes indústrias. Então, para construção, para tech, para saúde, para empreendedorismo. Então, ali você vai ter acesso. É legal para quem está assistindo, o pessoal dá uma verificada nesses links aí que vai ser legal para ter exemplos claros, né? Dessas diferenças que a gente está falando. Será que é o time de marketing que consegue mandar aqui os links? Eu acho que sim. As meninas falaram que daria para colocar. Vão colocar aqui no Isso, comentário. deixa eu avisar. Isso, pode mandar. Elas disseram, pode avisar quando a gente. O tempo de mandar. Acho que agora é um bom momento, porque é bem. Aí, ó, né? já foi. Olha aí. Excelente, ó, da Eventbrite aí. Gente, a Eventbrite é um link. É muito legal, né? Esse site ele reúne diversos eventos de diversas categorias. Quando você está fazendo networking, coloca lá, ó, o pessoal já está comentando, ó, trabalhando na construção em Ontário, legal. Isso aí, então, dá uma olhadinha e coloca, por exemplo, para você,
Eventos de networking de Construction Ontário, ou só eventos em construction, porque não vai estar dizendo networking necessariamente. Às vezes vai ser uma feira que as empresas de construção vão estar lá vendendo o produto E delas ou você expondo o serviço que delas. vai em Você busca do network. aí. Exatamente. Não vai estar claro para você, venha fazer seu networking aqui com a gente hoje, vai estar tudo organizado. Não, né? Você vai ter que compreender que tipo de atividades, de eventos, de iniciativas são pertinentes para o seu perfil profissional. Excelente. Isso a gente faz até mesmo quando a gente não necessariamente só na busca do emprego, né? Mas para poder, de repente, para quem é prestador de serviço, né? Então, assim, hoje em dia tem muito evento online, né? Depois da pandemia, então, ficou mais comum ainda. Mas às vezes, quando tem alguns eventos presenciais da área, por exemplo, voltando aqui para minha área, né? Alguma palestra sobre imigração, sobre algum programa específico, né? Nas novidades e tal. É legal poder ir presencialmente, justamente para poder fazer esse networking aí de parcerias, porque, supondo, eu cuido da parte de imigração voltada para a economia e a parte econômica e familiar. Aí tem a fulaninha de tal que só faz a imigração para a parte de refugees. Então, a gente pode fazer um networking ali, de eu recomendar para ela os clientes que chegam até mim, que é para refugees, e eu não faço isso, e eu recomendo para ela, e ela recomenda para mim os clientes, né? E foi através de um network que a gente criou ali num evento, né? Então, assim, eu não estou procurando um emprego especificamente, mas a gente pode ajudar, né, a crescer o business através de networking. Ou outros exemplos, né? Para quem é empresa, para quem é prestador de serviço, né? A Invisa, ela é uma empresa que ajuda na parte de educação, de vistos, imigração, carreira e a parte de planejamento financeiro. Mas temos todos os nossos parceiros que ajudam com a parte de housing, banking, mortgage, e todas essas conexões foram feitas através de networking, né? A gente virou parceiro em um certo momento através de conexões que a gente fez em eventos que se conheceu, né? Então, o networking ele é muito importante para a busca, né, de emprego e para ajudar a crescer e movimentar o business, né? Então, é muito interessante. Esse contato que você mencionou de pares, ele é fundamental, né? Essa semana mesmo nós tivemos uma experiência, eu tenho duas clientes, e uma inclusive é sua cliente, duas clientes que têm um perfil muito semelhante, estão num momento muito parecido da sua busca por trabalho, PR, né? Background profissional muito parecido. Eu falei, gente, elas têm que se unir, porque cada uma tem uma série de recursos que já está em andamento, elas têm a oportunidade de colaborar, então a gente agendou uma meeting de networking, um trio, né, onde eu introduzi uma outra, sabendo que o que uma tem vai elevar muito o que a outra, o lugar onde a outra pode chegar. Então elas podem contribuir, né? Porque o que uma tem, talvez a outra ainda está desenvolvendo. Então juntas elas vão exponencialmente conseguir atingir resultados interessantes. Então isso também é legal. Às vezes a gente pensa que é só alguém que, né, pode me dar uma indicação. Não, às vezes é alguém que está no mesmo lugar que você e que está disponibilizando a mesma quantidade de energia e tempo para tentar chegar em certo objetivo, e que se vocês juntos trabalharem para fazer isso, né, vocês conseguem talvez chegar antes ou com mais qualidade, até mesmo mais saúde mental, né, como a gente fala, porque Com às certeza. vezes trabalhar sozinho, quando está procurando emprego, tá nessa sozinho, é difícil, né? É difícil, cansa, desanima, tem muitos nãos, tem frustração no caminho. Então, poder estar com alguém ao seu lado ali para poder compartilhar é super interessante. Legal. Mas, Isa, você havia me perguntado sobre business, né? Eu acabei saindo total. Como é que a gente está de tempo por falar? A gente já está aqui com 34 minutos, então vamos passar para business. Eu acho que é só assim, descreve um pouquinho pra gente a cultura do networking dentro de um business, né? Porque às vezes a gente pensa muito no indivíduo, né, e tal, e esquece um pouquinho do quão importante isso é para desenvolver um negócio mesmo, né? Sim. Olha, também, da mesma forma quando a gente fala
sobre diferentes indústrias e diferentes formas de networking, quando a gente está falando de business, é a mesma coisa, né? Então, a gente percebe isso, vou dar exemplos bem práticos, assim, a gente percebe isso em relação aos nossos clientes de business, né? A gente trabalha a parte de desenvolver o business para que eles consigam aprovação no seu serviço, né? Consigam ter o serviço aprovado. Perfeito. Então, a gente faz esse trabalho, organiza, cliente aprovado, vem para o Canadá ou já está no Canadá, abre o seu business e começa. Quando ela começa, tem muitas dificuldades no caminho, no sentido de, tá, agora eu tô com uma business, mas o que que eu faço? Como é que eu faço para tudo aquilo que a gente descreveu num business plan realmente acontecer no dia a dia? Como é que eu faço para essas iniciativas, esse planejamento que a gente fez por 5 anos do nosso negócio realmente acontecer? Como é que eu realmente aplico, né, as iniciativas que eu preciso aplicar de marketing, iniciativas operacionais, contratação de mão de obra, seja lá o que for que precisa acontecer para você vender o seu produto ou oferecer o seu serviço, né? Então, quando você chega aqui, esses desafios começam a aparecer. E da mesma forma também não é tão lógico como aplicar, né, essas situações no dia a dia. Então, poder fazer essa pesquisa, fazer essa compreensão, esse entendimento do mercado, do contexto, é fundamental. E aí, vamos lá, se o seu business ele está na área da tecnologia, mesma coisa, você vai ter eventos específicos, os quais você deve participar, organizações, né, as quais você deve estar envolvido, organizações que têm a ver com o comércio, que têm a ver com, né, então, para cada business algo diferente. Então, se o seu business é um retail, você vai ter que ir para essas organizações relacionadas ao comércio. Se o seu business ele é, sei lá, um restaurante, você vai ter outro tipo de organizações e eventos para ficar em contato. Então, isso é muito importante, né? O entendimento da indústria. E aí, eu acho que uma coisa fundamental a gente dizer também é que para um business owner é muito difícil ficar fazendo networking, né? Porque já tem muita Muita atividade. coisa. Um business owner trabalha mais que 40 horas por semana, né? Geralmente, assim. Então é difícil terminar e, sei lá, ir para um evento, ter que fazer contato com pessoas, como fazer isso. Então, é muito sobre desenvolver a ideia, né, de quão importante e de qual é o objetivo, qual o propósito de você fazer networking para o seu business. Poder realmente ter essa conexão, esse alinhamento bem claro, porque senão você não vai ter vontade. Por exemplo, hoje, né, nós temos um evento que vai ser, sei lá, às 7 horas da noite, numa quinta-feira, né? Você tá super afim de terminar o dia de trabalho que já começou cedo, né? Você tá afim de se organizar, se deslocar uma hora, conversar com pessoas que você nunca viu, ter que socializar, ter que trocar. Precisa de energia para isso, né? E se você não tem a clareza exata do porquê é que você faz esse tipo de coisa, você não vai. E aí não vai fazer network. Então, é importante planejar de antemão e ter essa ligação clara. E poder ser até minimalista na escolha dessas atividades, né? Porque senão você vai ver um monte, vai ficar indo em Você todas, meio sem saber. cansa e no final não dá frutos E não nenhum, né? fruto nenhum, exato. Fica ali, conversa isso, conversa aquilo, e no final das contas, fica perdido, fica meio assim. É Ou muito tá fácil fazendo se perder. conexões erradas, né? Que realmente dá gastando tempo fazendo conexão que não vai te levar a lugar nenhum, né? Exatamente. Então, na área de negócios, eu acho fundamental todo esse planejamento estar alinhado com o restante, né? E não só sair ela louca participando. Às vezes até funciona, quando você tá meio sem ideia, sem organização, beleza, vai indo, né? Mas eu acho que num cenário ideal seria poder planejar, poder organizar, poder pesquisar, entender, conhecer o público que vai estar lá. Então, antes de ir no evento, entrar no LinkedIn, quem está inscrito, se você tem acesso a esse tipo de informação, já sabe quem são as pessoas, o que, que elas gostam, né? E sabe que você não vai lá só para conversar, trocar ideia, relaxar também, porque é divertido. No final acaba sendo assim, vai cansado, chega lá, é divertido, o pessoal já sabe que é Fica lá puxado, anima, né? já tenta fazer ali um coquetelzinho para dar uma descontraída, né? Mas assim, de novo, bem importante ter claro por que é que a gente faz, né? Cada uma dessas atividades. E você tem alguma dica de como que as pessoas podem iniciar essa conversa, assim? Digamos que você foi num evento, foi sozinho, não conhece ninguém, então tem um monte de gente e tal. Como que você inicia, né? Como que você se comporta ali, se apresenta, né? Dá umas dicas pra gente.
muito também relativo ao evento que você está indo. Então, eu vou dar um exemplo, os nossos eventos de networking. Vamos falar dos nossos eventos primeiro, né? Que esses são assim, bem para você poder começar a aquecer. Então, eu gosto de dizer isso, gosto de até trazer assim para os nossos clientes que estão em consultoria, estão no processo de desenvolvimento networking, vem para o nosso networking, mesmo que você já tenha o PR, né? Já não está assim, tão focado nessas questões, dependente do momento que você está, vem para o evento para conversar com as pessoas, para ver quem está lá, para receber assim, updates das coisas, né? Para trocar ideia, para falar, inclusive, às vezes até você vai com, poxa, vou ir porque, né, quero ver o pessoal, quero ver como as coisas estão. Ou até mesmo, tem gente que é muito interessante, assim, que vem com questões até para contribuir, do tipo, olha, consegui meu emprego já essa semana, mas resolvi vir mesmo assim, até para contar como foi essa experiência. Daqui a pouco outra pessoa ouve, aquela que você se conecta, talvez hoje não te ofereceu nada, no sentido assim, né, frio da palavra, mas daqui um mês pode ser uma indicação para você receber uma promoção ou algo assim. Então, a maneira de se comportar depende, né? E a gente tem que pensar assim, por isso que eu gosto desses nossos, porque é relax, a gente está junto, a gente tem uma conversa informal, a gente vai apresentar informações, a gente vai tentar trazer informações organizadas para os participantes, né, dos nossos eventos, mas a gente vai tentar também relaxar, conversar informalmente, fazer assim, né, uma troca sincera. Ah, a gente é brasileiro, a gente está junto, a gente está se conectando, querendo fazer uma troca de experiências, né? Então, esses eventos são descontraídos. Mas a gente tem outros que têm um tom um pouco mais formal. E que então é interessante você, né, ter uma postura a qual você vai conversar talvez um pouco mais focado, né, em questões profissionais, vai ter um discurso um pouco mais formal do que aquele que você teria, né, num networking mais happy hour, assim, né? Você vai ter que ter uma outra conversa. Se você estiver indo numa feira de empregos, você tem que se preparar de antemão, pesquisando as empresas que vão estar lá fazendo contratações, analisando as vagas que estão disponíveis, descobrindo quem são os profissionais que trabalham lá, organizando os seus currículos, baseadas naquelas, fazendo o cover letter, deixando pronta na sua pastinha, que aí você vai de banquinha em banquinha, né? De stand em stand, conversando de uma maneira focada. Olá, tudo bem? Eu tô aqui, aplica. Vou dar um exemplo. Eu sempre vou falar dela, né? Não tem como. Ela é uma cliente assim que eu boto muitas estrelinhas sempre, a Oscarla, que ela também. Hoje ela não está participando, mas ela vem participando de todas as lives. Mas ela não está participando, porque ela já chegou no Canadá e tá trabalhando já, né? Tá focada em conseguir algo na área dela, ela está muito focada nas organizações que ela quer. Ela não conseguiu esse trabalho de início na chegada dela, mas ela está tomando todos os passos para conseguir este. Então, ela foi numa feira, né, há pouco, vou usar o exemplo dela que ela me permitiu. Ela foi nessa feira e ela já tinha pesquisado todas as vagas disponíveis na organização. Olha, Ela já sabia quem estaria lá, ela já estava preparada para ser entrevistada na hora, se ela precisasse. Porque isso acontece muitas vezes. Então, ela já sabia o que perguntariam no caso de uma entrevista, né? Ela já tinha ali a cover letter organizada para aquelas vagas, ela fez essa entrega. Na hora, né? Não surtiu efeito. Ela não foi contratada por essa empresa, ela não foi entrevistada nesse momento, mas ela recebeu retorno, o recrutador entrou em contato, eu fiz contato com o recrutador, a gente pôde ter outra reunião, né, outro contato ali, mini, que a gente chama de uma quick call, né, um quick chat, a respeito do perfil dela e da onde, como é que a gente poderia, por exemplo, assim que fosse possível, né, essa contratação, como a gente poderia adaptar o perfil, para qual dessas vagas o perfil dela seria o mais interessante nesse momento. olha que legal. Né? Então, o perfil, que é um perfil na área da saúde, ela é médica, né? Então, esse caso que eu contei, Isa, que a gente fez essa reunião com uma cliente sua que também é médica, que também é sua queridona, Sim. né? Então, mesma coisa, focada em organizações semelhantes, poxa, já fez outras formas de contato, já utiliza outras iniciativas, também está trabalhando por conta do networking que ela fez com você, inclusive, né? Que você ajudou ela, assim, demais nesse processo. E o que aconteceu ali, né? A gente trazendo aí casos
De novo, gente, não se preocupem que são autorizados, tá? A gente É. comenta, tá? Pode falar do seu caso? Então não é de todo mundo. Se você, não vou fazer consulta, porque depois vão encontrar meu caso. Não é assim. Então, só para deixar isso claro. Então elas já estão super de boas e logo vão aparecer elas aí numa live, né? A gente tem que trazê-las também para contar. Mas esse foi um caso maravilhoso de networking que, graças ao contato dela com você e ao seu networking enquanto também consultora, conseguiu conectar a sua cliente com, né, ou a sua rede de contatos para então viabilizar uma oferta de trabalho. Isso é muito Isso já importante. Então, quando aconteceu mais de uma vez, né? Com essa mesma empresa e tal. Então, realmente é muito importante, né? No caso dela, ela caiu assim, né? Eu falei assim: olha, tô vendo essa vaga aqui, tem a ver com você, posso te indicar? Pode. Você ajudou ela, preparou o currículo, cover letter, preparou para entrevista e deu tudo certo. Exato. E agora, bom, né, a gente tem outros. E isso é que eu acho muito importante de dizer desse caso. Ela está trabalhando, mas o networking não para, né? Porque não, a gente conseguiu o que queria, maravilha. Agora a gente está aqui trabalhando sempre num plano de 5 anos, né? Seja para business, seja para carreira, Para e para continuar você para crescendo, né? continuar para poder, bom, se daqui 5 anos é mais ou menos aqui que eu quero estar, hoje essas são as atitudes que eu preciso tomar, né? Então, está trabalhando, mas continua fazendo networking constante. Então, unir networking com networking aumenta ainda mais, né? Então, essa ideia de exponencializar as conexões é muito interessante. Perfeito. E como que você nutre o network que você fez em algum evento, né? Como que, assim, você fez a sua parte, você conversou, deu lá o elevator, como que se chama O aquele? elevator pitch. É, né? Fez tudo, tal, conheceu, pegou o business card, deu seu business card. Como que você mantém esse networking? Tem alguma coisa que a pessoa pode fazer? Muito legal essa pergunta, é muito importante, porque isso volta à questão do seu laser focus, né? De ter aquele foco mesmo focado, aquele foco bem delineado, claro para você. Então, quando você está se preparando para, seja lá esse evento, ou seja lá o que você for fazer, e você tem ideia de quem vai estar, com quem você vai falar, poder já pensar em como deixar um gancho para essa nutrição, para esse segundo contato. Porque senão a gente também se perde. Então, assim, eu vou lá no evento hoje sobre. Deixa eu ver. Vou dar um exemplo de hoje à noite, que é um evento sobre carreiras em tecnologia, né? Ok, o que eu, Vânia, consultora de carreiras, psicóloga, estou indo fazer num evento de tecnologia? Eu preciso saber exatamente o que eu estou indo fazer lá. Eu preciso saber exatamente quem é que eu vou encontrar lá e como é que eu vou, nessa conversa, deixar um contato para um segundo momento. E acho importante frisar que eu estou indo neste evento por conta do meu networking no LinkedIn. E aí, nessa de quero conectar os meus clientes lá, da área da tecnologia com as empresas locais aqui no Canadá, preciso fazer esse contato por eles, de certa forma, porque eu tenho cliente que não está aqui, eu tenho cliente que não pode ir, então eu não estou indo lá porque eu tenho interesse em ter uma carreira em tecnologia. Se você soubesse o quanto eu não tenho, né? Eu sou totalmente de humanas, eu tenho dificuldade até com Word, que não deveria, né? Eu devia estar realmente na área da tecnologia um pouquinho mais, mas eu mesma não tenho interesse na área tech. Eu estou indo lá para fazer isso por outros. Então, eu quero conhecer o recrutador, eu quero conhecer o gerente de RH, eu quero conhecer o Data Analyst, porque que eu tenho um cliente que quer uma vaga nessa área, eu tenho que conhecer um software engineer, porque eu tenho outro cliente que quer fazer aquilo que ele está fazendo. Então, eu estou indo lá para conhecer essas pessoas, para entender as políticas de contratação desta empresa especificamente, para como é que eu posso melhor preparar as pessoas que querem aplicar nessa única empresa especificamente, que é uma organização educacional, então ela é grande, né? Mas tem chance de contratar quem tem visto, quem ainda não tem visto, né? Então, para mim é muito importante estar lá.
E aí eu vou poder pegar contato dessas pessoas. Só que o que eu vou dizer? Eu vou chegar lá dizendo assim, gente, então, eu tô aqui porque eu tenho uma série de pessoas que eu gostaria de posicionar na empresa de vocês. Jamais, né? É o meu ideal, é o meu objetivo, e eu não preciso me envergonhar dele. Mas eu preciso ter uma postura que é de esse evento sobre Careers in Tech. Eu sei sobre carreiras, eu sei sobre o desenvolvimento de um planejamento de carreira, eu posso ir lá conversar com as pessoas, eu tenho algo para oferecer também. Então, isso tem que estar claro para mim. Eu não vou pedir nada de antemão. Eu preciso saber o que eu tenho para oferecer. E essa minha oferta, ela vai ser aquilo que vai me conectar num segundo momento com essas pessoas. Então, a pessoa tá ali, ela tá falando da carreira dela, que interessante, olha. Vou dar um exemplo, tá? Que eu sempre uso essa, eu tenho essa carta na manga, assim. Que alguém tá falando, a área que meu filho quer. Não sei. Qual área, Maura? Não sei. Eu perdi a primeira mensagem, ela botou, a Vânia é a área que meu filho quer. Nos ajude, por favor, mas eu não vi qual é a área. Então, repete, por favor. Eu gosto de ter os resumês do pessoal já comigo, né? Porque aí se eu encontro alguém, nossa, você está contratando para essa vaga, eu tenho alguém para indicar, eu já faço indicação, porque às vezes a gente tem que se enrolar muito também. No fundo, todo mundo sabe, né, como as coisas funcionam. Mas é isso, é importante chegar e dizer, olha, né? Que legal, que interessante esse evento, me conta um pouco mais desse curso, me conta um pouco mais disso, olha isso, olha aquilo. Então, uma das cartas que eu tenho na manga, tem um livro aqui no Canadá chamado The Likability Factor, que é assim, o quão likable você é, o quanto as pessoas gostam de você, o quão carismático você é, e o quanto isso faz diferença na obtenção dos seus objetivos, assim, né? No atingir os seus objetivos. E quando a gente está falando de networking, de certa forma a gente está falando disso. Então, eu gosto de, quando vou em qualquer evento, conversar com as pessoas, aí, sei lá, hoje vai ser o pessoal de tech. E aí a pessoa vai dizer, vai falar da própria carreira dela. E aí eu vou dizer, você já leu esse livro? Vai te ajudar um monte. Não tá ali, beleza. Aí eu vou para casa, daqui 3, 4 dias, essa pessoa tá na minha lista de contatos de network. Isso é um instrumento de trabalho aí que o pessoal tem que ter, viu? A gente constrói isso com os clientes porque é fundamental. A sua lista de contatos, ela tem que existir. Isso é nutrir o networking, Isa. Respondendo especificamente a sua pergunta, né? É uma das iniciativas necessárias. Então, manter a sua lista. Aí, vou dizer hoje, eu chego do evento, adicionei aquelas pessoas que são interessantes para minha rede na minha lista, e eu já sei que daqui 2 ou 3 dias eu vou mandar uma mensagem, eu vou mandar um e-mail, eu vou adicionar a pessoa no LinkedIn, e eu vou mandar o link desse livro que eu comentei hoje. Lembra aquele livro que a gente comentou? Tá aqui o link. Uma troca de informação, né? Ela é interessante. E aí é legal você ter essa empatia de também estar disposto a oferecer algo, porque as pessoas que estão ali, elas, assim como você, estão procurando por alguma coisa. Então, até mesmo para você não se sentir assim que tá indo pedir favor, né? Porque geralmente o pessoal chega, eu odeio esses eventos ficar pedindo favor, não sei o quê, eu tenho vergonha de pedir favor. Então não peça favor, que, né? Ninguém quer só fazer favor. A gente está no mundo de trocas e networking é sobre trocas. Então, saber o seu valor, saber conhecer o seu perfil profissional e saber o que é que você tem para agregar num contexto geral, né? E num contexto específico, quando você estiver indo para um evento específico, é fundamental para você, inclusive, estabelecer uma ponte para o segundo contato. Excelente. E agora me fala, o que não fazer? Gente, eu acho que o Instagram tá achando que eu tô feia, porque ele fica colocando filtro em mim sem eu fazer nada. Já é a terceira vez que eu apago esse filtro aqui. Meu Deus do céu. Ô, Instagram, quero ficar sem filtro. Vamos lá, Vânia. Fala pra gente o que não fazer no evento. O que é errado, assim, o que é tiro no pé? O que é assim, fora de uma etiqueta, né? Olha, acho que a gente tem que tomar cuidado com coisas assim. É difícil falar o que é o senso comum, né? Porque a gente diz, o senso comum. Mas cada pessoa tem um jeito, cada pessoa tem um estilo, cada pessoa tem um comportamento, uma criação diferente. Então, eu não sou o tipo de profissional que jamais. Eu jamais vou dizer para alguém assim, se comporta de um jeito totalmente diferente da sua natureza. Eu acredito muito que a gente
respeitar a nossa natureza, a maneira como a gente se comunica, é muito bom. Mas a gente tem que fazer um exercício de inteligência interpessoal. Também odeio, desculpa, odeio uma palavra muito forte, mas eu não gosto da palavra inteligência interpessoal, porque acho que ela é muito batida, assim. Mas, de certa forma, ela explica alguma coisa. É você pensar, bom, eu tô indo num evento X, eu tenho esse estilo, eu não vou fazer, sei lá, piada de mau gosto ou piadas que eu acho super engraçada, mas que pensar sobre isso, talvez de forma geral, fazer piada é sempre um risco, né? Então, tentar se manter, mesmo que o evento seja mais informal, tentar se manter numa certa postura, né? Poder aprender a ouvir mais do que falar, talvez. Quando a gente chega só falando, 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 é adotar essa postura de eu tô aqui para pedir algo, eu tô aqui para, né, eu preciso sair daqui com o meu emprego, seja lá o que for. Então, tentar evitar isso, poder chegar numa postura aberta, empática, desculpa, de oferecer algo também, né? Então, saber escutar antes de sair. Ai, eu preciso de cartão, eu tenho que trocar cartão. Não. Oi, tudo bem? Como é que você tá, né? Há quanto tempo você está aqui? O que você faz? Me fala de você. Eu acho Aprender que a perguntar. fazer perguntas é bem legal, né? Isso que você falou, né? Não chega só e fala, fala, fala. Querer escutar, e uma maneira disso acontecer é faça perguntas, se mostre interessado na outra pessoa, né? Perfeito. Exatamente. Então, a gente é sempre, quando vai, né, prepara que perguntas você se sente confortável fazendo, né? Não só. A gente sempre no. Eu sempre tenho um roteirinho para as coisas, né? Roteiro para como mandar e-mail, roteiro para como mandar mensagem de LinkedIn, roteiro de entrevista informativa, que é você criar oportunidade. Tipo assim, eu quero fazer aquilo que o fulano está fazendo. Eu vou mandar uma mensagem e vou dizer: olá, tudo bem? Estou pesquisando nessa área e gostaria de fazer uma entrevista com você. Você toparia conversar comigo 30 minutos? Então, que perguntas você faria para essa pessoa para simplesmente estabelecer um contato, né? Então, saber que perguntas te interessam, te interessa ouvir, que você vai realmente abrir, né? A sua mente, a sua postura para receber, importante enquanto planejamento, né? E também, assim, não tentar focar na quantidade, porque eu já vi pessoas assim, tão com essa coisa do network. Não, eu tenho que sair de cada evento com 7 contatos. Desses 7 tem que virar 14, dos 14, uma coisa tão matemática, que aí você vê essa pessoa Você perde um e pouco a todo mundo qualidade, né? nitidamente percebe o que está acontecendo, né? Mas também o que não fazer é nunca sair assim, aimless, né? Como eu digo, sem nada. De novo, voltando naquilo, se você tiver o foco, você vai saber com o que sair dali, né? Então, você nunca sai de um networking sem um homework. Né? Você sempre vai ter que fazer algo depois daquela iniciativa de networking para continuar. Excelente. E antes da gente encerrar, que o nosso tempo já está dando aqui, você acha que tem muita diferença, assim, como o networking funciona no Brasil, no Canadá, nos eventos? Alguma, né? Porque a gente está falando para as pessoas que querem construir um networking no Canadá, né? Às vezes elas estão até acostumadas de como essas coisas acontecem no Brasil e tal. Tem alguma coisa, alguma diferença que elas precisam estar, né, aware, quando elas vêm e vão para um evento de networking no Canadá, ou quando elas estão tentando construir um networking no Canadá? Culturalmente, eu acho muito diferente. Acho sim. Acho que a ideia que as pessoas têm de networking no Brasil, né, que é a experiência onde eu tenho, né, é bastante diferente da ideia que as pessoas têm aqui e a forma como ele acontece também. Então, a minha percepção é de que no Brasil, no mercado de trabalho brasileiro, se você resolver hoje sentar e mandar 350 mensagens no LinkedIn para conversar com pessoas dessa área, 80% delas nem olhou, né? Nem achou essa mensagem, porque a gente não usa tanto o LinkedIn assim no Brasil. Uh, Disso a gente já não tem uma cultura tão grande de criar esses eventos, elaborar essas oportunidades. Eu acho que acontece de outras maneiras. Aqui eu acho que tem uma certa organização, então, e tem um certo preparo, tem uma certa formalidade.
o Canadá, de certa forma, é um país mais pragmático em todos os sentidos. Então, o networking também vai acontecer de uma forma mais pragmática. E é importante conhecer, né, como ela acontece para você poder entender e se situar e reconhecer a importância que ele tem e o quão grande é a parcela desse networking no seu processo. Eu acho que sim. Excelente. Uma coisa que você falou que é a diferença, né, cultural e que eu acho que eu percebo muito é, é o personal space, né? Então, eu acho que é muito importante você saber respeitar isso num evento. Não. E nós brasileiros falamos muito alto, incluindo eu, mesmo depois de 10 anos morando aqui, né? Então, eu acho que o jeito de se portar, assim, tem uma diferença muito grande, né? Então, saber respeitar, assim, um espaço, né? Que as pessoas, elas têm muito disso, não chegue, né, muito próximo. No Brasil, isso não é tão incomum, assim, mas aqui é, né? E isso não só falando de networking, mas em tudo na vida aqui, né? E realmente isso de falar muito alto, de rir muito alto, isso pode até soar desrespeitoso, assim, num evento, né? Principalmente quando a gente tá falando no meio de trabalho, feiras, essas coisas. Então, fica a dica aí para as pessoas que estão chegando, tá? Porque nós brasileiros, nós somos, né, abertos, animados, e quando vê a gente já tá falando, gesticulando, e quando vê a pessoa que tá lá do outro lado, tá te escutando. Não é elegante, né? Então tentar dar uma controlada aí. Isso aí. Vânia, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar antes da gente dar tchau aqui pro pessoal? Não, acho que a gente já estourou o nosso tempo, inclusive. Eu gostaria só de agradecer muito, muito a presença de vocês aí. Incentivar que vocês flexibilizem mesmo a ideia do networking, façam essa adaptação mesmo, tentem criar essas oportunidades, porque um contato-chave ele pode ser a diferença entre você receber ou não receber uma job offer que vai te levar à sua residência permanente no futuro. Então, acredite nisso e procure desenvolver, né, as suas habilidades aí. E aí, mais uma vez, quero convidá-los a agendar uma consulta conosco, né? Primeiramente com a Isa, porque assim que ela trouxer, né, uma ideia do seu perfil imigratório, a gente consegue desenvolver o seu perfil profissional de uma forma otimizada para os seus propósitos de imigração, né? Então, Isa, você tem o cupom aí para colocar? Acho que o nosso Sim. time também pode colocar. Careers 2024, Ah, acho que é isso. Careers 24, desculpa, Careers 24. saiu Só 24. mandar um beijo pro meu cliente Daniel Abreu, que entrou aí. Obrigada por participar, Daniel. Careers 24, tá, gente? Então, assim, o que a Vânia falou faz sentido. Se você tiver interesse em imigrar e junto com a imigração, você quer se recolocar no mercado de trabalho, né, ter uma chance melhor, busca da oferta de trabalho, até mesmo para conseguir migrar mais facilmente, é um conjunto, tá? Então, a gente aconselha a, a agendar o combo, né? Immigration mais career, né? E aí a gente começa no immigration, porque a partir do seu perfil eu vejo, olha, né, por essa província você tem mais chances, tal, tal, tal. E aí depois a Vânia vai pegar e vai funilar ali, né, voltado para aquela província, quais são as empresas, as suas chances e tal, e focar a partir dali já mais na área de carreira, tá? Então, eu sou a profissional de leis de imigração, né? Entendo de leis, até pela minha vivência, pelos meus clientes, até me meto assim um pouquinho às vezes ali na área da Vânia, mas é ela que é profissional de carreira, ela que vai dar todas as dicas, que vai te ajudar com essa parte mais específica de currículo, cover letter, LinkedIn, networking, tudo, entrevista, né? Então, aproveita o voucher aí de desconto. Você agendando tanto só de carreira, tanto só de imigração, ou só de educação, ou o combo, colocando lá Careers 24, você tem $10 de desconto. E esse cupom tá válido até dia 10 de abril. Olhei aqui a colinha, tá? Queremos ouvir de vocês. Então, se vocês usarem o cupom, a gente também sabe que vocês vieram da live. Então, a gente, né, não vai ficar repetindo algumas coisas que já foram faladas aqui, tá? Que mais? Nós sempre promovemos eventos de networking também, tá? Principalmente para os nossos clientes que estão chegando, que não conhecem ninguém, que querem conhecer. E como a Vânia falou, são eventos mais descontraídos. A gente quer se conhecer, quer falar, mas querendo ou não,
de lá você já começa a fazer, já começa a construir seu networking, né? O próximo, eu não tenho certeza se está confirmado ou não, então eu vou soltar aqui, né, um spoiler, mas depois fiquem atentos aqui nas nossas redes sociais para ver se vai ser isso mesmo, tá? Mas o próximo está previsto para o dia 18 de abril, a partir das 6 p.m. 6 p.m., olha a mistura aí, das 6 horas da tarde, no Honey Brew Bar, tá? Então, se você está em Vancouver, região, vai ser um prazer recebê-los ali no nosso evento de networking, tá? De novo, fiquem atentos aqui na rede social, porque eu não tenho certeza se está 100% confirmado, tá? Então, a gente vai confirmar e vai postar fazer, semana que vai vem. postar aqui para Isso aí. convidar todo A gente vai mundo. fazer o convite oficial, mas já estamos largando o save the Já date. já estamos soltando um spoilerzinho aí, tá? Isso aí. Deixa eu ver, o Brian mandou uma perguntinha. Tem experiência em grandes empresas automotivas, como BMW do Brasil, Hyundai, já estarei Body Shop na Tailândia, Coreia do Sul, porém meu inglês é básico. Tenho chance na produção? Assim, com o inglês básico é até difícil passar, né, num processo seletivo. E às vezes eu passo, né, por consulta que eu falo assim, poxa, você tem, né, a sua área é tão demanda no Canadá, conseguir uma oferta de trabalho estando de fora já é mais difícil, né? Já é difícil para quem está dentro com autorização, imagina para quem está fora. É totalmente possível, principalmente para quem é da área de demanda. Mas se você não tem um network, se a empresa não te conhece, você não tem experiência canadense, você não consegue nem ali, de repente, vender o seu peixe na entrevista, né? Fica mais difícil. Então, dá uma estudadinha aí no inglês, né? E enquanto isso, vai fazendo seus contatos, suas Mas pessoas. uma coisa só, Isa, assim, às vezes o pessoal fala meu inglês é básico. Aí eu começo a entrevistar a pessoa em inglês e ela deslancha. Então, vamos ver que básico é esse, né? Até onde esse básico vai. Se você consegue responder as questões de entrevista, é interessante. Depois, se você precisar de teste de inglês, aí vai depender mesmo da nota que você tira e não tem o que fazer, né? Para cada um é um. Mas assim, mesmo para quem está patinando, às vezes é importante tentar para pelo menos ver como é que o mercado responde a esse seu inglês básico, né? O quão básico ele é, em que área exatamente você está aplicando. Então, Exatamente, isso que eu ia falar. Dependendo da área, o inglês não é tão essencial, né? Claro que vai ser difícil você chegar a comunicar ali no dia a dia, mas é uma posição que não necessariamente. Por exemplo, se você é mecânico, né, e sabe como usar ali o carro, não precisa estar comunicando com o cliente, né, para saber fazer aquele serviço, né? Então, é possível sim ser contratado, mas isso pode ser sim um dificultador. Então, se você consegue pelo menos ali se comunicar, né, responder as perguntas e tal, entender ordem, até porque para o LMIA, por exemplo, que é o visto de sponsorship, na hora que o oficial ele vai analisar a sua aplicação, mesmo que o LMIA esteja aprovado, na hora de aplicar para o visto de trabalho, o oficial vai querer ver. Você sabe um pouquinho de inglês, pelo menos para entender as funções, para entender o que você tem que fazer, para receber ordens, né? Então, a depender da posição, você vai ter que apresentar um nível, sim, ali da língua, para ele saber que você é capaz de, né, ter o raciocínio mínimo ali para conseguir exercer na sua área de expertise. Então, é importante, tá? Se o seu inglês é 0, isso vai dificultar, mas se você tem ali uma comunicação básica, consegue entender e comunicar ali o mínimo, pode ser que seja possível sim, principalmente se você é de uma área de demanda. Tá joia? É isso, pessoal. Espero vê-los então no evento de networking ou nas próximas lives. Essa live ela vai ficar salva, então se você está chegando agora e quer ver, ela vai ficar aqui no nosso perfil. E aproveitem para deixar o comentário, deixar o like de vocês, que essa interação é sempre muito bem-vinda, tá bom? Vânia, obrigada mais uma vez pela sua participação, por toda a ajuda que você nos dá aqui. É muito essencial. Eu sempre aprendo muito com você, então agradeço demais a sua participação. eu que agradeço, Isa. Muito obrigada. E, pessoal, isso aí. Comenta, manda pra gente se vocês ficarem com dúvidas, a gente responde depois. E a gente aguarda vocês na consulta, então. Um Excelente. abração e bom final de semana para todo mundo. Beijo, Tchau, tchau. pessoal. Um abraço.